Meus queridos, bom dia minhas queridas, feliz sábado a todos. Estou aqui na roça, neste sabadão, me deleitando no Senhor. Já assisti a lição da Escola Sabatina pela TV Novo Tempo e agora estou aqui para deixar um capítulo e um versículo conhecido para nossa meditação e para nossos fortalecimentos espirituais. Está em Mateus capítulo 14, versículo do 27 até o 32, que nos relata uma história em que os discípulos estariam navegando no mar. E ao longe avistaram alguém de branco. Então os discípulos ficaram aterrorizados e gritando: é um fantasma. Mas Jesus, por sua vez, disse: não tenhas medo, sou eu. E então eu vejo essa história um exemplo de vida. E então Jesus disse: tenha bom ânimo, sou eu. E então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. E então Pedro ali foi, andando por cima das águas ao encontro de Cristo. Mas diz as Escrituras Sagradas que no meio do trajeto, Pedro começou a sentir medo e então ia se submergindo nas águas, ia se afogando, e aí ele gritou: Senhor, socorre-me. Então Jesus estendeu as mãos e disse, segurou Pedro pela mão e dali levantou Pedro, que ele já ia se afogando, e Jesus, erguendo a mão e segurando ele, disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E ali os discípulos glorificaram o nome do Senhor, louvaram o nome do Senhor, porque Jesus, ele salvou Pedro. E ali diz as Escrituras que Jesus pegou Pedro pela mão e levantou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E ali diz as Escrituras que veio alegria, né? Veio alegria para Pedro porque ele já estava perecendo. Meus queridos e queridas, levando para os nossos dias de hoje, que nós não venhamos nos sucumbir adiante das lutas. Deus está conosco em todas as nossas lutas, em todas as nossas trajetórias. Deus está conosco. Deus nunca nos abandonou e jamais vai nos abandonar. Deus é maravilhoso. Então, meu irmão, minha irmã, nunca perca a fé. Nunca faça como Pedro, que ia andando de encontro a Cristo e ele ficou com medo e então ia se afogando. Mas Jesus ainda estava longe de Pedro, mas Jesus é aquele de longe e também é o mesmo de perto. E em poucos segundos Jesus já estava perto de Pedro e pegando ele pela mão e salvou ele ali e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Que nós não venhamos duvidar do poder de Deus, que nós não venhamos duvidar que Deus é capaz de resolver os nossos problemas, por maior que seja. Às vezes nós queremos sucumbir, às vezes nós achamos que não tem jeito, mas é porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Eu, por exemplo, às vezes eu fico pensando: meu Deus, eu oro tanto e aquela vitória ainda não chegou, mas é porque não é tempo. Quando for o tempo, Deus responde na exatidão, Deus responde na hora certa.
Existe um dizer por aí que Deus tarda, mas não falha. E Deus, eu digo que nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, vamos confiar em Deus. Que a nossa vitória está no Senhor. A nossa vitória está nas mãos de Deus para nos dar. A vitória está nas mãos do Senhor. Ele age conforme a nossa fé. Ele age conforme a nossa confiança. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí está aí, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Que a confiança do Senhor Jesus esteja nas nossas mentes, nos nossos corações. Querido Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta reflexão que foi feita neste dia de hoje para nossas meditações, Senhor. Pai querido, nos abençoa, nos ajuda e fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós não venhamos, meu Deus, sucumbir adiante dos problemas. Pai querido, nos ajuda a ser fiel a Ti até a Tua volta. Tudo isso é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E se inscreva em meu canal para você receber as meditações. Eu sou João de Jesus, conhecido por João Cantor. E é isso aí. João Cantor, direto do município de Jacobina para todo o Brasil, através do canal do YouTube.